paz do Senhor, homem bíblico, sejamos homens bíblicos para transformar a nossa nação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui nessa primeira live nossa aqui nesse dia de hoje. Deus abençoe a sua vida. Começando 2023, um feliz 2023 para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesse dia 3 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, um feliz ano novo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Sejam bem-vindos, meus amigos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um tema: não seja um homem comum. Por quê? Por quê? Daqui a pouco eu quero comentar com você alguns conselhos práticos que, orando, Deus me trouxe a entender essa questão da masculinidade, da hombridade. Eu quero compartilhar com você, tá bom? Só vou mandar o link em alguns grupos de mentoria aqui e já volto aqui para a gente continuar. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Um dia abençoado. Aqui em Caldas Novas, onde eu moro, tá chovendo, chuvinha boa, né? Aqui no bairro onde eu moro, tá bênção demais da conta. Que você tenha um ano extraordinário na presença do Senhor, um ano cheio de bênção, um ano cheio de vitória, um ano cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pessoal, como é bom a gente compartilhar a palavra de Deus, né? E esse ano nós continuaremos aí na nossa terça e quinta-feira, 7h30 da manhã, se o Senhor assim nos permitir. Nós continuaremos nessa live abençoada para abençoar a vida de muitas pessoas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está vendo agora online, você que vai ver depois gravado, essa live vai ficar salva. Tenho certeza que você será abençoado. Pastor Breno, Pai do Senhor, pastor, o ano da superação. É isso aí, o nosso tema, a nossa igreja é o ano da superação e estamos juntos, superando, vencendo a cada dia mais. Pessoal, quando a gente fala sobre o comum, até uma frase, né, de um autor, eu esqueci agora qual autor, não deu tempo de eu pesquisar, que a coisa mais linda de se ver é um homem comum, com uma família comum, vivendo no mundo comum. O comum, ele não pode ser confundido com o simples. O comum, ele não pode ser confundido com o simples. Eu traduzo essa frase desse autor, né, não querendo me relevar a respeito dessa frase bonita, de um homem comum, de uma família comum, no mundo comum. Porém, eu traduzo pela questão simples. Não há nada tão bonito como um homem simples, com uma mulher simples, com uma família simples, no mundo simples. Porque a simplicidade é diferente do comum. O comum, ele se torna enjoativo. O comum, ele se torna traiçoeiro, porque nós seres humanos, numa cultura que nós vivemos, nós temos uma mania muito terrível de viver o comum e pegar no comum e se acostumar. O comum que eu quero compartilhar com você aqui, o porquê que o comum é tão perigoso e o extraordinário não é. Porém, gente, não é todo dia que a gente vai viver. Não é todo dia que a gente vai viver lá em cima. A vida da gente, como diz um pastor amigo meu, quando eu era novo, eu ouvi ele falando isso, ministrando nos cultos na igreja dele, que ele falava da seguinte maneira: olha, o mundo é como uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. É muito difícil você viver no mesmo patamar. Porém, a Bíblia, ela nos traz questões tão interessantes a respeito da natureza do homem, a respeito da vida do homem. Quando o salmista escreve, né, que a alegria do Senhor, ela traz sobre nós regozijos, que a alegria do Senhor ela nos alimenta, que quando nós vamos à casa do Senhor, nós nos alegramos. Paulo fala isso em Filipenses, que alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria, ela traz sobre nós o entusiasmo que traz sobre a vida da gente uma vida diferente. Não é que eu sou sorridente o dia inteiro, que a minha vida é extraordinária. Não, é a maneira de constância que eu tenho que vai fazer a minha vida ser extraordinária. E eu notei algumas coisas que eu queria compartilhar com você, uma rápida live aqui. Eu tenho certeza que você está se preparando para trabalhar aí, né? E vai ser um ano extraordinário para você, para sua casa, para sua família, eu tenho certeza disso. Por que não eu posso ser um homem comum? O homem comum, primeiro, ele acredita em tudo. O homem comum, ele acredita em tudo e em todos.
Eu não estou falando para você a partir de hoje virar um desconfiado, no sentido de, nossa, eu não vou acreditar em mais ninguém, o pastor falou, não vou acreditar mais em nada. Não. Mas o homem comum, ele tem a tendência a ser guiado por aquilo que as pessoas falam e não pelo seu próprio posicionamento ou seu pensamento. O homem comum, ele tem a mania de esperar com que as pessoas orem por ele, com que as pessoas resolvam os seus problemas e não eles próprios resolvam os seus problemas. O homem comum, ele taca toda a sua frustração na conta de outra pessoa. O homem comum, ele tem a mania de pensar que todo mundo é obrigado a olhar para ele, cumprimentar ele, todo mundo é obrigado a tratá-lo bem, mas ele não quer tratar ninguém bem, ele não quer fazer nada por ninguém. O homem comum é um sistema perigoso de vida, porque eu me acostumo ao meu mundinho e acho que todo mundo tem que se adaptar ao meu mundo. Gente, e deixa eu dizer uma notícia para você terrível. Nós podemos até imaginar que as pessoas têm que nos agradar, mas a vida não é assim. Nós até temos o direito de pensar que todo mundo na igreja, no trabalho, tem que nos tratar bem, mas na vida não é assim. A vida é a respeito daquilo que Gálatas 6,7 fala. Deus não se deixa escarnecer, tudo que um homem plantar, isso também ele colherá. É muito interessante essa questão, deixa eu só dar um like aqui. É muito interessante essa questão, porque nós imaginamos da seguinte maneira: não, as pessoas precisam me tratar bem. Quando a gente vê na igreja, né, as pessoas falam assim, eu vou naquela igreja me sentir bem porque as pessoas me trataram bem. Nós temos a mania de achar que o mundo tem que nos tratar bem. O mundo não é assim. O comum faz você pensar que todo mundo é obrigado a te tratar bem. O extraordinário não. O extraordinário faz você imaginar que é você que tem que cuidar das pessoas que estão ao seu redor, que você é um ponto de referência para essas pessoas, que você tem uma alegria tão gloriosa, tão grande, você tem uma capacidade tão grande que você precisa ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Não é a mania de eu me gloriar e pensar que eu sou muita coisa. Eu conheço homens que ficam se gloriando porque eu prego bem, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, isso aí é um orgulhoso, egocêntrico, ignorante e arrogante pelo conhecimento que acha que é alguma coisa. Mas o homem comum, ele se acostuma a acreditar em tudo. Ele acredita em tudo que ouve, acredita em tudo que vê. Cuidado com isso, cuidado para você não se acostumar no comum ao ponto de achar que todo mundo é seu amigo, ao ponto de achar que todo mundo é confiável. Não é, gente. A realidade do mundo é o seguinte: as pessoas confiáveis são as pessoas que primeiro têm convivência com você de tempo. Não vá acreditando que você começa a conviver com uma pessoa hoje, 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês já é confiável, meu amigo, melhor amigo do mundo. Cuidado com isso. Eu já me frustrei muito com amigos que eu pensei que eram fiéis, que eram amigos leais, que na primeira oportunidade conseguiram me chatear, traindo, falando mal, sabe? Fazendo conversinhas e tudo mais. Então o homem comum, ele acredita em tudo. Pare de acreditar em tudo. Acredite só em Deus. Acredite na palavra de Deus. Eu não estou falando para você, fazendo uma apologia, para você parar de confiar em pessoas, mas ao mesmo tempo te dando um alerta: não confie em todo mundo. Não seja uma pessoa tão comum ao ponto de achar que tudo que fala em rede social é verdade, tudo que fala de governo é verdade. Cuidado com isso, cuidado com isso. A segunda coisa, não se acha capaz de mudar. O homem comum, ele não se acha capaz de mudar. A mentalidade da cultura, a mentalidade do meio a qual ele vive, colocou na mente dele que ele não tem capacidade de mudar, que se ele sair daquele emprego lá... Gente, escuta uma coisa aqui. A maioria de nós somos doutrinados na sociedade, no trabalho. Temos que ser gratos pelo trabalho que a gente faz, sim, mas tem muitas pessoas que têm uma doutrinação que, meu Deus, se eu perder esse trabalho eu vou morrer, a minha vida vai acabar. Não, existe um mundo de oportunidades. E tem muitas pessoas que não crescem, primeiro, porque não sabem conversar. Eu atendo homens que não conseguem um aumento no salário, não conseguem um aumento na empresa, não conseguem, porque tem medo de conversar com o patrão, de mostrar a sua capacidade. Não é, vou falar de novo, não é a pessoa. Eu não gosto de homens que se gloriam, mas é aquele tipo de pessoa que fala: patrão, olha, o meu amigo, eu estou me esforçando para fazer isso, o que você pode fazer por mim? Eu quero fazer mais, eu quero aprender mais aqui, eu quero ajudar mais a empresa que sustenta a minha casa. São pessoas que vê capacidade e oportunidade em tudo. Não seja um homem comum ao ponto de pensar que você não é capaz de alguma coisa, que você não é capaz. Eu atendo homens novos, escute o que eu estou falando aqui, eu atendo homens novos que falam assim: pastor, eu não sou capaz de casar, eu não sou capaz de sustentar uma família. Eu atendo homens recém-casados que têm medo de ser pai, que falam assim: eu não sou capaz de ser pai, eu tenho medo de criar filhos e eles se transformarem em coisas que eu não quero que eles se transformem. Pessoas que se limitam porque viram a limitação de alguém e acham também que a sua vida será medida pela vida dos outros. Cuidado com isso.
Você é capaz sim. Se você não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar? Você está achando que alguém vai bater na sua porta e falar assim: não, eu acredito em você, seja pai, eu acredito em você, larga esse emprego e mude, eu acredito em você, olha, tenha filhos, Deus vai te abençoar. Não, é você que tem que ter o seu relacionamento com Deus tão alto, mas tão alto, ao ponto de todos os dias você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: eu estou contigo, eu assopro sobre as suas narinas todos os dias, dou fôlego de vida, eu te dou capacidade cognitiva de pensar, eu cuido das suas emoções, dos seus sentimentos. Você precisa ouvir a voz de Deus. O que capacita o homem a sair do comum para o extraordinário é ouvir a voz de Deus. Agora, se você não ouve a voz de Deus, você nunca vai sair do comum para o extraordinário. Gente, eu não estou falando aqui de receita magnífica do ponto de riqueza, não. A maior riqueza do homem é o seu poder emocional, é a sua vida, o seu sentimento em Deus. Quando o homem está bem com Deus, ele tem a sua capacidade de viver para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é ter um alvo, é ter um propósito. Ah, tá falando de mim aqui, você não vai conseguir, não tá nem eu, estou num alvo, estou num propósito. Viver para a glória de Deus, as pessoas estão murmurando, as pessoas estão comunando contra a sua vida, falando da sua família. Eu não quero saber, eu tenho um alvo, eu estou vivendo para a glória de Deus. Então eu preciso entender isso, eu preciso ver em mim uma capacidade que vem do alto, ver em mim uma capacidade que vem de Deus. Então para de achar que você não é capaz de alguma coisa, você é capaz sim. A terceira coisa, não sabe dizer não. O homem comum, ele não sabe dizer não. Tudo que vem na vida é sim, é sim, é sim, não. Ele tem que aprender a dizer não. Eu vejo pais frustrados hoje com filhos adolescentes porque não souberam dizer não na infância. Eu vejo mães frustradas com filhos adolescentes hoje porque não souberam colocar limites. Gente, a nossa vida, a Bíblia diz o seguinte: não remova os limites antigos. O que é remover os limites antigos? Está falando de limite e falando de antiguidade. Princípios. Está falando aqui de princípios. Eu não posso remover aquilo que é honra. Eu preciso ensinar meus filhos a honrar os pais. Eu preciso ensinar os meus filhos a chamar assim de senhor, a pedir bênção. Eu preciso ensinar, porque existe um governo, existe uma doutrinação, existe uma cultura por fora aí que está trabalhando no Estado para militar contra a família. Se prepare, estou falando isso dia 3 de janeiro de 2023. Mais para frente você vai ver o que eu estou falando. Ontem já tinha post já falando de novo governo a respeito de que o Provida vai acabar, que está a favor do feminismo, a favor do aborto, está a favor não sei mais do que. Você vai ver a guerra que as famílias vão travar. Glória a Deus que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos capacita, um Deus que guarda as nossas casas e um Deus que vai capacitar você, homem e mulher de Deus, a cuidar da sua família, a cuidar da sua vida. Então desliga um pouco a rede social, desliga um pouco, para de ficar vendo notícia de política, para de ficar vendo notícia de que A, B e C disse e comece a cuidar da sua vida. Cuidado com as distrações. Distrações fazem soldados perder a guerra. E quem sabe você, homem, está tão noiado com essa questão política, com essa questão do que está... Pastor, isso quer dizer que eu não posso mais me importar? Não, tem sim, ore, mas não viva na intensidade. Enquanto você está vivendo, se distraindo com isso, a sua família, como é que está a sua família? Vocês estão orando? Estão fazendo culto doméstico? Vocês estão bem com Deus? Está vivendo uma vida plena de santidade, de harmonia, de paz, de conversa, de diálogo dentro da casa de vocês? Então aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para os seus impulsos. Aprenda a dizer não para os seus desejos sexuais. Aprenda a dizer não para os seus impulsos de ira, de xingar as pessoas, de maltratar a esposa. Eu conheço homens que maltratam as mulheres, que ofendem mulheres, se dizem crentes, se dizem obreiros, mas na frente dos outros ofendem mulher, manda a mulher calar a boca. Gente, cuidado com isso. Aprenda a dizer não para essa natureza efêmera, para essa natureza nociva sua. Aprenda a dizer não. É você que tem que cuidar. Não vai aparecer um anjo não, gente. Tá achando que vai aparecer um anjo? Ah, vai aparecer um anjo todos os dias com a espada desembainhada igual Balaão e falar para mim mudar. Não, é você que tem que ter o discernimento de Deus para você mudar. Aprenda a dizer não para você mesmo. Outra coisa, homens comuns aprenderam uma cultura errada. Gente, infelizmente, em escola a gente é doutrinado errado. No trabalho a gente é doutrinado errado. Uma cultura televisiva, a gente é doutrinado errado. Mídia, a gente é culturado, a gente tem uma cultura doutrinada errada, a gente tem uma culturação errada. Infelizmente, nós muitas das vezes temos uma cultura da aceitação. Não, eu preciso aceitar tudo, senão eu vou ser um discriminador. Gente, as pessoas querem colocar isso goela abaixo da gente, mas eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de pensar o que eu quero, o que eu não quero. Eu tenho o direito
de achar na palavra de Deus, de ver na palavra de Deus a minha regra de vida. Eu tenho o direito. Então assim, cuidado com a cultura, uma cultura que ensinou espiritualmente errado. Uma cultura de igrejas que ensinou o seguinte: não, você está sob uma cobertura espiritual do seu pastor, você não precisa orar. Gente, não tem isso na Bíblia. Não existe esse negócio de cobertura espiritual. Existe uma questão de cobertura espiritual do conselho total. Agora não, o líder está orando por mim, o pastor está orando por mim, eu não preciso orar. Que cada homem nesse ano de 2023 que está me assistindo, que me acompanha, que vai fazer a mentoria agora em janeiro, que cada homem se desperte para entender que é ele que, como Jó, tem que acordar de madrugada, tem que fazer um altar, tem que acender o altar, tem que oferecer sacrifício pela sua vida e pela sua casa. Que cada homem entenda que o poder do jejum vai transformar e vai abrir as janelas do céu para a sua vida. Existem portas no céu que só se abrem com jejum e oração. Não vão abrir com a sua cultuação, com o seu culto 3 dias, 4 dias, 5 dias de culto na semana. Não vão, não. Você precisa entender, abrir a sua mente para quebrar esse comum de só ir no culto. Ei, você homem, me escute aqui, me escute aqui. Você que está pensando que só o fato de você ir na igreja te faz um homem bíblico. Você que está pensando que só o fato de você ser um obreiro, colocar uma gravata e um terno, mas não ora, não jejuma, não trata a mulher bem, não tem consagração, não tem comunhão com ninguém. Você está achando que você está bem? Você está achando que você é um homem bíblico? Você não é um homem bíblico, você é apenas um homem comum, sendo enganado por um sistema de pensar que você está bem com Deus, sendo que você não está bem. Resolva-se espiritualmente. Traga o extraordinário de Deus espiritualmente para a sua vida. Isso está ligado à disciplina, está ligado à constância, está ligado a sacrifício. Grava essas 3 palavras e viva o extraordinário de Deus. Saia do comum e viva o extraordinário de Deus. Se você fizer isso, a sua cultura espiritual será mudada. Se você fizer isso, a sua cultura espiritual vai ser transformada. Outra coisa, cuidado com a cultura, a cultura emocional. Existem homens hoje que são fracos emocionalmente. O que é ser fraco emocionalmente? Ele não aguenta uma bronca, ele não aguenta ser chamado a atenção, ele não aguenta uma discussão, um diálogo, ele não aguenta. Em tudo ele fala assim: não, eu vou desistir, eu vou parar mesmo, eu vou suicidar, eu vou sumir, eu vou dar um jeito na minha vida. Você vai ver, ele prefere ameaçar quem quer resolver o problema do que resolver o problema. É uma cultura emocional danificada. Crianças mimadas no passado que se transformaram em homens doentes no futuro. Crianças mimadas no passado se transformaram em pais de famílias, em maridos que vão danificar a mente da esposa, que vão danificar a mente dos filhos. Isso é muito triste, isso é muito terrível. Então cuidado com essa cultura. Homens comuns se acostumaram a uma cultura emocional de que não, meu pai era assim, eu também sou assim. Mude de vida, quebre essa cultura da escravidão, da ignorância, da arrogância, da falta de educação, da falta de paciência. Existem homens que eu atendo que são quadripolares, não são nem bipolares não. E eu não estou me referindo a uma doença psicológica, não, estou me referindo à manha mesmo. Eu estou me referindo a homens que não querem mudar e colocam essa falta de mudança no nome de uma doença de bipolaridade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bipolar é uma doença que precisa ser tratada. Agora, o homem que é manhoso, que é audacioso, que é frenético, que é nocivo a ele e a família dele, e ele fica lá, sabe, naquela manha, assim, cativando a mulher, quando a mulher cativa emocionalmente. Se você não fizer isso, eu faço isso. Esses dias eu vendo uma história de um homem que disse para a mulher: se você não assistir um filme pornô comigo e fazer tudo que eu quero, eu vou lá para a casa das prostitutas, eu vou fazer, ameaçando. E a irmã falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: entregue ele a Satanás. Meu Deus, o que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz em Tito a respeito disso. Homens que viviam uma vida de discussão, uma vida de... Está lá Tito 3,10. Eles por si mesmos estão entregues a Satanás. Eu refiro a esse tipo de homem também, estão entregues a Satanás. Homens que querem colocar a mulher numa opressão e ameaçam: se você não fizer isso, eu te largo. Ore, minha irmã, ore para que Deus trate com o seu marido e não tenha dó. Peça a Deus para tratar e para vir com ele com transformação mesmo, e Deus vai fazer isso, Deus vai responder a sua oração. Homens comuns também que vivem uma cultura errada familiar. Homens que valorizam mais o trabalho do que a família. Homens que valorizam mais a igreja do que a família. Gente, para
Para com isso, você que é homem. Se você está valorizando mais a igreja, mais o seu pastor, mais os obreiros do que a sua própria família, você está pecando contra Deus. Você está pecando, você está indo contra Timóteo 5,8, que fala que o homem que não cuida primeiro da sua casa é pior que o incrédulo, negou a fé. Tem que cuidar da sua família, tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar daquilo que Deus te deu, que é o seu primeiro ministério. O seu primeiro ministério não é ser formado como um teólogo, não é ser um pastor, não é ser o melhor pregador, o melhor cantor. Isso passa. Você tem que ser um referencial para a sua família, para a sua casa, para a sociedade onde você está vivendo. Homens são comuns, vivem uma cultura errada no trabalho. Uma cultura de pensar que, nossa, eu tenho estabilidade se eu tenho carteira assinada. Nossa, eu tenho estabilidade se eu vivo isso. Gente, eu não sou contra não, mas eu penso o seguinte, abre a sua cabeça, sai da caixa da formalidade. Na questão de trabalho, você é capaz. É igual eu falei no começo aqui, está trabalhando, faça um curso, melhore. Você é capaz de melhorar o seu próprio salário. Você é capaz de melhorar de vida. O negócio é porque a gente acostuma. Eu estou falando, a rotina é o que mais mata hoje. Pessoas individualmente, mata casamento, mata família. A rotina, cuidado com a sua rotina. Quebre a rotina. Pegue a esposa, passei num lugar diferente, leve ela num restaurante diferente. Eu fico encabulado. O Azaf, meu menininho de 7 anos, ele tem uma mente igual a minha, assim, ele capta muito rápido as coisas, ele grava endereço muito rápido. De vez em quando eu pego o carro e passo por outro caminho e falo, papai, você mudou de caminho por quê? Por que você mudou? Eu tento explicar para ele. Falei, tá vendo? No comum, quando você está no comum, que eu passo o mesmo caminho, se torna sem graça. Quando eu passo por algo diferente, te chama a atenção. É isso, a live hoje é para isso. Pare de viver o comum e ficar nessa rotina de, nossa, mesma coisa, trem sem graça, casamento sem graça, família sem graça, a vida financeira sem graça. Faça algo diferente, você é capaz de fazer, acredite nisso. Mais para trás aí no vídeo, nós vamos falar sobre a capacidade do homem. E por último, homens comuns se acostumaram a uma cultura financeira de escravidão, de dependência. Homens comuns se acostumaram a pensar que se estão bem financeiramente, têm sucesso na vida. Se não estão bem, não têm sucesso na vida. Gente, cuidado com isso. O mundo colocou na nossa cabeça que se eu tenho um carro zero, que se eu tenho um iPhone, eu sou bem sucedido. Agora, se eu não tenho isso, eu não sou bem sucedido. Essa cultura escravista, que assim fala, que coloca isso na sua mente, é uma cultura infernal. É uma cultura de comparação. Sempre estou falando isso aqui. É uma cultura que tenta colocar na sua mente que não, você precisa ter, você precisa ter. Se você não ter, você não é. Não é assim que funciona, gente. Você seja para cima, estufe o peito. Você é homem de Deus. Você é o pai de família que Deus constituiu. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o homem na igreja que Deus chamou para fazer a diferença. Não abaixe. Não abaixe no sentido não de desrespeitar e de responder, mas não abaixe ao ponto de pensar que todo mundo pode falar com você do jeito que eles pensam que é. Não, de vez em quando retrucar é necessário. Se posicione. Retrucar não é sinal de rebeldia, não é sinal de rebelião, é sinal de posicionamento. Retruque de vez em quando, não concordo, eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Aprenda a dizer não. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha um 2023 extraordinário de posicionamento, de mudança de vida. Pare de achar que o mundo é culpado pelo que você está vivendo. Não, é você, é as suas escolhas, é as suas decisões diárias. Se você não tiver disciplina, então se prepare para o caos. Se você tiver disciplina, seja ela espiritual, seja ela na sua masculinidade, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja ela no trabalho, o sucesso vai te encontrar. Agora, se você não tem disciplina, se você não tem metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de vida, então se prepare para o caos. Assim funciona a vida a respeito da lei da semeadura. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Essa live vai ficar salva aqui. Se eu fosse você que chegou agora, assistir ela, não perdesse. E eu queria que Deus abençoe, que ela compartilhou um bocado de arroba aí, gente, me ajuda mesmo. Ajuda essa mensagem a chegar a outros homens, a outras igrejas, a outras comunidades. Ajuda essa mensagem a chegar a várias outras pessoas, porque eu acredito que é uma mensagem que tem transformado homens que estão perto de mim, que eu estou mentoreando, que eu estou ajudando. E eu tenho certeza que vai ajudar você também. Seja um homem bíblico para a mudança da sua vida, para a mudança da sua família, para a mudança da sua comunidade. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Um abraço.